O justo viverá da fé. Vamos entender isso aqui? Tem tanta gente andando contrário a Deus pelas interpretações erradas da palavra, por onde estão sendo instruídos por homens que não têm o compromisso de pregar a palavra, não se dedicam à palavra, não têm habilidade, nem manejam bem a palavra, e a mente está toda corrompida da palavra. Estão pregando a palavra totalmente deturpada, totalmente falsificada, interpretações heréticas. Meus amados, é muito importante. O que tem de gente hoje vivendo dentro da direção de homens, recebendo a instrução da palavra totalmente falsificada, meu irmão. O que tem de gente vivendo heresia, paganismo, misticismo, abominação, por causa da interpretação errada da palavra que estão tendo, afastados de Deus. Porque o que tem de gente aí querendo ser pregador do evangelho, pregando heresia, não é brincadeira. O que tem de gente querendo ser pastor, guiando pessoas na instrução para Deus, dentro do anátema, não é brincadeira. O que tem de gente aí vivendo uma fé vã, desviado de Deus, seguindo doutrina de demônios, porque está sendo instruído dentro de uma interpretação errônea, maldita, anátema, por homens que conhecem a palavra, mas interpretam errado por causa de ganho, pela ganância, para manter o povo escravizado no ambiente e negócio deles. Por homens que estão pregando a palavra e não têm conhecimento nenhum da palavra. Aí ficam criando os movimentos, criando as visões, as revelações, para atrair o povo, e o povo guiado por esses homens, perdido de Deus. Homens que não entendem nada do que lê, mas eles pregam o que eles entendem. Está entendendo? Então, a interpretação da palavra é muito importante. Não é ler o texto e dizer, é isso aqui, é isso aqui. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. A gente vai trabalhar o texto que eu li no começo. O justo viverá da fé. Vamos trabalhar isso aí para a gente entender isso aí. Mas tem pessoas, eu vi um irmão dizendo assim, não, irmão, olha, mas o crente em Jesus tem que ter uma vida próspera aqui neste mundo, ó. Tem que ter, peraí, tem que ter, isso é regra? Não, eu estou em Jesus, eu tenho que ter uma vida próspera. Se eu tiver uma vida financeira fraca, escassa, isso quer dizer que eu não estou em Deus. E chegam até a dizer que é porque eu não tenho fé. Então vamos lá, vamos refletir com a nossa visão iluminada pela Bíblia. Lázaro e o rico. Quem estava ali na presença de Deus? Lázaro, o pobre que mendigava, ou o rico que tinha em abundância? Quem estava na presença de Deus? Quem foi para o bom lugar descansar depois da morte, quando morreu? Foi Lázaro ou o rico? Mas Lázaro era pobre, mendigava na porta do rico. Será que esse texto está ali só para a gente olhar e dizer que bonito? É para nos ensinar. Os apóstolos, qual deles era rico? Os apóstolos precisavam de doação. Um contribuindo para o socorro do outro. Os discípulos de Cristo não eram ricos. E muitos que tinham boa vida, na satisfação do ego, do prazer, da soberba, da ganância, da avareza, tiveram que renunciar para viver a fé em Cristo. Paulo, com certeza, quando vivia dentro do caminho sem Jesus, na religião, Paulo tinha posição, Paulo tinha poder, tinha glória, tinha fama, tinha tudo. Quando se converte a Cristo, o próprio Paulo vai dizer, já estou instruído a passar necessidade. Isso quer dizer que ele passou necessidade. Está entendendo, meu irmão? Então, é preciso interpretar a palavra. Quando essa pessoa disse a mim, não, mas Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, o crente tem que ter a vida em abundância. Ou seja, a abundância no entendimento deles é uma vida de conquista material, de prosperidade material. Está entendendo? Mas vamos lá. Eu disse a essa pessoa, você está interpretando o texto errado.
Você está interpretando o texto dentro do teu entendimento. Está errado. Essa tua interpretação, esse teu entendimento no texto está errado. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, essa vida é com Deus. E a vida em abundância, ligado a Deus. A vida próspera com Deus. A abundância está na paz com Deus. Ele não veio para dar vida em abundância aqui neste mundo. Ele não veio para dar vida boa nesta terra. Então é questão de entender o texto, irmão. Não aplicar do jeito que você acha que é. Quer ver? Tem muita gente aí pregando errado aí para esse povo que está vivendo aí, guiado pelos homens. Porque quem está guiado por Cristo não está na mentira, está na verdade. Eu vi uma vez um pregador, estava eu num determinado culto, quando eu participava disso, hoje eu não participo mais. Hoje eu me congrego com irmãos para a gente trabalhar a fé, comungando a fé na palavra. Hoje eu não congrego mais dentro de ambiente de igreja para viver a formalidade de culto, a religiosidade, as sociais, os encontros, a solenidade religiosa. Eu não congrego mais para isso, nessa finalidade. Eu não me submeto mais a estar dentro desses ambientes religiosos para viver a formalidade de 2 horas de culto, diante de tudo aquilo que apresenta que não edifica, que não leva o homem a ter crescimento de Deus e nem aumenta o conhecimento do homem para com Deus. Então, quando eu vivia dentro do sistema, com a minha vida escrava em atividade de culto, teve uma vez que eu fui a um culto, uma reunião dessa dentro da igreja, que chamam de culto, e eu vi o pregador dizer o seguinte, ele pegou o texto lá de Ageu, que diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E aí ele passou a interpretar dizendo, a tua vitória vai ser maior, aquilo que tu perdeste, Deus vai te dar em dobro, muito melhor. Ele interpretou esse texto totalmente errado, numa interpretação anátema, que faz o povo perder o que a palavra está ensinando, tira o povo da palavra. Ele interpretou esse texto aplicando para a conquista dobrada das coisas desta vida. Não, aquilo que você tinha que perdeu, Deus vai te dar em dobro, vai ser muito melhor. Olha a aplicação, irmão. E eu ali sentado, meu Deus do céu, a palavra não está dizendo isso. O texto que diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, está falando da aliança velha, que a aliança nova vai ser muito superior à primeira. É do pacto, não é de coisas desta terra. Ali Deus estava revelando que aquilo que ele ia estabelecer seria melhor do que o primeiro que ele estabeleceu. O pacto da lei, o pacto da nova aliança será muito superior ao da lei. É nesse contexto. Não é dentro de contexto de vitória da vida aqui. Então, olhe e observe como é importante a gente buscar entender a palavra. Pedir a Deus sabedoria, que o Espírito Santo que está em nós, ele não nos deixa ser levado pelo engano. Jesus disse que ele nos guiaria na verdade, na palavra, como a palavra ensina. Quando uma pessoa está guiada fora da palavra, é porque ela não tem o Espírito Santo. Ela não está dando direção de vida para ele seguir ao Espírito Santo. Porque o diabo vai usar a palavra, mas para tirar o povo da palavra. Foi isso que ele fez com Jesus. Ele usou a palavra para tirar Jesus da palavra, da direção do Pai. Então eu quero dizer para você que tem que ter cuidado com essas pregações e as interpretações que se fazem. Eu vejo muita gente lendo a palavra, interpretando totalmente errado, levando o povo a viver heresia, se perdendo daquilo que Deus está orientando na palavra, por causa da interpretação errônea que desvia o povo da palavra. Esse é o trabalho do falso profeta. Tem pessoas aí, olha a interpretação. Olha a interpretação que esse povo coloca. Uma vez, eu falando com um pastor de religião, de igreja, não um membro do corpo de Cristo que tem a vocação de pastor, mas um pastor de igreja, dessas igrejas que os homens abrem, que diz que é de Deus. Então, um pastor dessa igreja
Eu conversando com ele, sempre eu mostro que esses movimentos de campanha tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não ensina isso em canto nenhum. Nenhuma dessas campanhas. Pode ser a campanha que for. Isso é paganismo, irmão. Isso é misticismo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O cristão que tem uma mente iluminada por Cristo não vive isso. Então, uma vez eu falando sobre isso, explicando que isso não tem nada a ver com o Evangelho para o cristão viver. E esse pastor de igreja, instituição que eles levantam, ele disse a mim: o senhor está errado, irmão. E eu provo que campanha é bíblica. Eu digo: pronto. Então eu vou parar para dar atenção a você. Porque você está dizendo que vai provar na Bíblia que campanha é bíblica. Me mostra aqui, por favor. E ele disse a mim: Deus mandou Moisés orientar o povo a marchar. Eu digo: pronto, já sei onde ele quer entrar. A campanha da marcha. Aí Deus mandou Moisés orientar o povo a marchar. E o povo marchou, irmão. E é por isso que a gente faz campanha da marcha. Eu digo: meu Deus do céu. Olha a interpretação dessa pessoa que diz que é pastor. O que é que ele está ensinando para o povo com esse entendimento dele? Olha como ele interpreta a palavra. É aí onde está o perigo. Veja no que o povo está sendo instruído por ele. Olha o grau do entendimento dele na palavra. Então, quando ele disse a mim: não, a campanha é bíblica porque Deus mandou. Aí eu: peraí, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Aquele acontecimento onde Deus orienta Moisés não é questão de campanha. Ali não era campanha. Ali eles não estavam dentro de igreja. Ali eles não estavam ali sendo orientados a fazer um ritual. Porque Deus mandou o povo seguir, sair do Egito. Eu vou explicar o contexto para você entender. E eu comecei a orientar aquele homem que dizia que era pastor. Aquele pastor de igreja. E eu disse a ele: ali foi quando Deus liberta o povo do Egito e dá ao povo a direção para prosseguir sem olhar para trás. Confiando naquilo que Deus falou, que eles iam nunca mais ver o povo do Egito, iam ser livre. E o povo começou a seguir a palavra de Deus. Mas houve um momento que Faraó vai atrás do povo e chega numa situação que o povo se vê sem saída. Como? Aonde o povo estava, dos lados tinha montanha. Na frente o mar. Atrás vinha Faraó com seu grande exército para destruir o povo. O povo temeu. O povo parou e começou agora a questionar Moisés. Que Moisés, na velha aliança, era o mediador de Deus para com o povo, do povo para com Deus. Moisés era o mediador, o povo se dirigia a ele para buscar a direção de Deus. Hoje não. Hoje eu não preciso de nenhum Moisés, de nenhum sacerdote, nem pastor, nem papa, nem padre. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a explicação do contexto, lá de Êxodo. Então o irmão pegou para dizer que campanha é bíblica, usando o texto lá de Êxodo, que Deus manda a Moisés orientar o povo a marchar. E ele interpreta que isso aí é a campanha da marcha, tem validade, que esse texto está dando autoridade para ser feito isso. Ele disse: não, você está errado. E comecei a explicar o contexto para ele. E no momento que Deus vê o povo tudo parado, com medo, e não avançou, e não prosseguiu naquilo que Deus disse, porque estava ali agora, sem saída, Faraó vinha, na frente o mar. E o povo se dirige a Moisés, e Moisés vai orar, falar com Deus sobre a situação. E o que acontece? Quando Deus vê Moisés ajoelhando, orando, Deus vai dizer: Moisés, por que tu clamas a mim? Eu não te orientei a mandar o povo seguir? Diz ao povo que marche. Marche não é estar em campanha rodando dentro de igreja. É prosseguir, é caminhar na direção de Deus com fé. Diz ao povo que marche. Foi isso que Deus disse a Moisés. Deus não mandou Moisés fazer campanha da marcha. Deus não mandou Moisés criar uma igreja para levar o povo, estar dentro dela numa campanha, num ritual religioso de marcha, estar arrodeando, botando música e começar a marchar, se emocionar e dizer que Deus está ali. Quando Deus disse: Moisés, diz ao povo que marche, Deus não estava mandando Moisés fazer campanha de marcha e nem orientando o povo a estar rodando ali. Deus estava divertindo a Moisés para o povo confiar na palavra dele e seguir
independente do obstáculo que tinha na frente, mas seguisse com fé na palavra, porque Deus, ele remove os obstáculos. O que ele quer de nós é que a gente siga com fé na palavra. E os obstáculos, que é impossível para nós, quem remove é Deus. O que é que ele quer de nós? É que a gente siga com fé na palavra. E não tema nada. E não se deixe deter. Está entendendo? Foi isso. Então Deus não mandou Moisés mandar o povo fazer campanha de marcha. Eu disse, você está errado, meu amigo. Você é pastor, é isso que você está ensinando para o povo. Coitado desse povo que está sendo instruído por você. Então não é só isso, gente. Tem muitas outras interpretações que levam o povo à maldição. O povo está subindo monte, o povo está fazendo campanha, pacto, voto, o povo está dentro de igreja escravizando sua vida como se fosse a Deus. Por quê? Porque os falsos profetas pegam o texto, interpretam errado, fora do contexto e criam esses misticismos, feitiçaria que o povo está vivendo dentro de igreja com o nome de poder de Deus. Ó. Tudo isso por causa das interpretações erradas. Então, gente, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter atenção no que a gente lê, no que a gente vai entender e aplicar. Tem gente que lê e já quer pregar. Ó, porque é assim, Deus está dizendo assim. Não, meu irmão. Leia primeiro para você aprender, para você colocar na sua vida. E depois, com a graça de Deus, se Ele te deu a vocação, o conhecimento, a sabedoria, você vai pregar, ministrar para outros. Não é do jeito que você quer, porque você tem vaidade. Eu sou pregador, quero subir no púlpito. Eu quero estar me apresentando na igreja como profeta, como pregador. Hoje o povo vive como vaidade isso aí. Esses palcos de igreja que chamam de púlpito, virou o lugar das atrações dentro das igrejas, se apresentar para o povo. Todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer pregar a palavra, mas vai ver o que é que estão pregando. Vai analisar o conteúdo da pregação. Não está levando esse povo a Deus, está afastando esse povo de Deus. Então é isso que eu quero que você entenda. Cuidado com o que você interpreta. Tem coisa na Bíblia que não é para gente cristão em Cristo viver. Tem coisa na Bíblia que ficou lá, foi um caso isolado. Tem coisa na Bíblia que é um princípio universal, que é para todo mundo. Tem coisa na Bíblia que é específico para aquele momento que a palavra revela. Quando lê a Bíblia, você tem que entender o momento, a situação, a ocasião. Para que foi? Qual o objetivo? Se é para todos os que estão em Cristo hoje, se foi para os judeus, se falou naquele momento, foi naquela ocasião. Não se pode querer pregar algo que você não conhece, que você não tem domínio, que você não sabe interpretar. Tem que saber interpretar as Escrituras, não pela nossa interpretação errônea, mas as Escrituras se interpretam pelas Escrituras. É a própria palavra que vai me dar o conhecimento do que ela está me dizendo. Olha o que acontece aqui. Olha qual é o compromisso do pregador. Abre a tua Bíblia aí em Neemias. Neemias. No capítulo 8, livro de Neemias. Neemias capítulo 8. Veja o que a palavra nos ensina. Olha o compromisso do pregador qual é. Vê só. O que está escrito aqui em Neemias 8, versículo 3. E leu diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante todos os homens, mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos a ouvir a palavra de Deus, o livro da lei. Agora, versículo 9. Eu estou só lendo os textos específicos, mas eu vou falar do contexto aqui. Olha o que está aqui escrito no versículo 9. Versículo 8, o que está escrito. Olha qual é o dever do pregador. E leram no livro da lei. Leram no livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido que faziam que lendo entendessem o que estava sendo dito para eles. O dever do pregador é ler a palavra e levar a instrução para o povo conhecer o que a palavra está dizendo. Não é o que ele quer dizer. Porque aqui
o sacerdote Esdras, que foi interrogado pelo povo, que buscou Esdras, porque estava sentindo fome da palavra. Nesse contexto aqui, o povo judeu estava sentindo fome da palavra. E foram até o escriba, Esdras, pedir para ele ler a palavra. O povo queria a palavra. Houve uma grande sede de povo. Então todo o povo, o contexto aqui vai mostrar, leia o capítulo 8 de Esdras, que todo o povo, como um só, buscaram a palavra. E Esdras pegou a palavra e reuniu os outros principais, que eram pessoas que eram trabalhadas para ler a palavra, e começou a explicar a palavra para o povo. Começou a levar a palavra para o povo. E o texto aqui no versículo 8 vai dizer que leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, que faziam que lendo se entendesse a palavra. Explicando o sentido da palavra. É ler a palavra e explicar o que a palavra está dizendo. Não é ler a palavra e criar, porque Deus está me revelando, porque Deus me decretou, porque Deus me mostrou, porque Deus está me mandando. Não, fique na palavra. Deus está mandando você pregar a palavra. Não é criar movimento de visão, de revelação. Não é trazer para o povo novidade. É pregar o que está revelado nas Escrituras. Explicar para o povo a palavra dentro do que ela ensina, não é dentro do que você acha, não é dentro da formulação que você faz doutrinária. Os homens aí formulando doutrina que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, formulando doutrina para o povo seguir como se fosse para salvação, como se fosse para a vida com Deus, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. E o povo aí sendo ensinado, coagido, obrigado a viver sacrifício, penitência, a centralizar a vida em ambiente, a subjugar-se ao homem como autoridade espiritual de Deus, que a palavra não ensina. Por interpretações erradas e proposital desses homens falsificadores da palavra. E muitos que estão pregando que não conhecem nada e pregam heresia. E como não conhece nada, cria movimento, cria culto de poder, de milagre, de campanha, para encher o ambiente igreja dele, para manter o funcionamento do negócio dele. Então a interpretação da palavra tem que ter muito cuidado com ela e ler o que ela está dizendo para interpretar por ela. Eu, quando comecei a pregar a palavra publicamente, eu tinha muito cuidado com isso. Eu não lia e ia pregar. Eu ficava lendo e dizia: Deus, me dá sabedoria para eu entender o que a palavra está me dizendo. Eu não quero pregar coisas que eu coloque, que eu entenda. Eu quero pregar o que a tua palavra me ensina. Eu quero viver ela na minha vida e pregar para os outros. Eu quero entender o que a palavra me ensina. Não o que eu entendo pela minha particularidade, o que a palavra quer dizer, o que eu acho que a palavra está dizendo. Eu quero aprender, conhecer, absorver o que a palavra me ensina, para que eu seja bem-aventurado. Então eu comecei a ter esse cuidado. E em oração, eu pedi a Deus em oração. Eu nunca pedi carro, casa, vida boa, prosperidade a Deus. Tudo isso Ele já me dá nas minhas condições, não dentro do que eu quero. Porque Ele me dá saúde para trabalhar, para conquistar as coisas. E eu vou conquistar dentro da minha condição. Eu não vou invejar a condição do outro. Eu vou agradecer a Deus na minha condição. E a minha oração era: Deus, me dá sabedoria da tua palavra. Me ajuda a entender a tua palavra. Não me deixa seguir uma direção contrária da tua palavra. Não me deixa pregar a tua palavra dentro de heresia, daquilo que ela não está ensinando. Deus, eu quero viver uma vida certa, verdadeira contigo. E eu pedi a Deus em oração isso, irmãos. E Deus me deu. Até hoje, Ele tem me dado sabedoria para ler a palavra com cuidado, entender, e a interpretação da palavra com o meu entendimento esclarecido por Ele e o Espírito Santo em mim. Por isso que quando alguém está pregando, eu analiso o que ele vai pregar na palavra. Não é o indivíduo ler a palavra e dizer: é isso aqui, não. Eu quero ver o que é que ele vai interpretar na palavra. Eu quero ouvir qual vai ser a interpretação dele, a aplicação dele. Ler a palavra, todo mundo lê. Agora, vamos entender qual é a aplicação que ele está fazendo? Qual é a interpretação que ele está levando? Então temos que ter cuidado para a gente não se perder de Deus, seguindo a direção de interpretação errada da palavra por homens que não têm compromisso com a palavra. Nós temos que pedir a Deus que envie homens para a seara, que grande é a seara e poucos ceifeiros, os que pregam a palavra,
os que levam a verdade, os que orientam o povo, instruem o povo, homens que têm a vocação, não para estar em título de posição de soberano dentro da igreja, não para estar em posição de pastor de igreja, em autoridade de igreja. Nós precisamos que Deus envie homens que têm a vocação de pastor, evangelista, que são homens que têm o dom para ministrar a palavra, para instruir, orientar e levar pessoas ao conhecimento para uma edificação com Deus. É isso que nós precisamos. Deus, quando levanta os homens que dá vocação de pastor, evangelista, profeta, não é para estar dentro de púlpito de igreja fazendo show e se apresentando. É para estar indo às pessoas, ensinando e levando o povo à direção de Deus. Não é fazendo o povo encher a igreja para ver atrações deles. Então temos que ter cuidado com a interpretação da palavra. Você, meu amigo novo convertido, você, meu irmão que está aí buscando pregar a palavra, seja prudente. Não se precipite em pregar a palavra do seu jeito. Trabalhe em oração, trabalhe com o coração voltado para Deus, para que Ele abra o seu entendimento para a palavra e que você possa ter interpretação. Não estou dizendo aqui para você ser um teólogo com curso de teologia, fazer um seminário, viver um doutorado. Não, isso não é importante. Quando Deus, Ele quer, Ele capacita aqueles que Ele vocaciona. Deus capacitou Pedro para pregar o evangelho. Pedro não fez curso de teologia. Pedro não fez seminário. Deus chamou Paulo para pregar o evangelho. Paulo já era um teólogo. Paulo já era um universitário. Tinha conhecimento teológico. Mas Paulo teve que renunciar a tudo isso. Porque nada disso levou Paulo a ser um grande pregador do evangelho. Foi o conhecimento de Cristo que Paulo recebeu. Foi isso que fez ele um grande pregador do evangelho. Não foi o curso nem o diploma de teólogo dentro de universidade de teologia. Então, ore a Deus para que você não venha viver uma vida contrária à direção de Deus, para que Ele abra o seu entendimento, para que você possa estar vivendo uma vida verdadeira com Deus, como a palavra ensina, guiado pela palavra, porque o nosso guia não é nenhum líder religioso. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor, é Jesus, e nós temos que ser guiados por Ele, não é pelos homens dentro do sistema que interpretam e pregam heresias e doutrina de demônios para o povo, com a interpretação errada, proposital, para alimentar a avareza, a ganância e a cobiça deles. Então vamos lá. Temos que ter cuidado com a interpretação da palavra. O justo viverá da fé. O que você entende com isso? O justo viverá da fé. O que você entende com isso? Quem é o justo? Interrogação. Vamos trabalhar quem é o justo? Não é o crente da religião. Não. O justo é o que foi justificado por Cristo. Os que creram em Jesus com fé e arrependimento e receberam justificação de Deus e agora estão na comunhão com Deus. Esse é o justo. Não é o que vive a justiça da religião. Não é o crente que vive a formalidade religiosa. É o justo que está em Cristo justificado. Por Cristo. Viverá da fé. O que é viver da fé? O que é a fé? O justo que está em Cristo é chamado para crer em Cristo, seguir a Cristo e se conduzir com a esperança nas promessas de Cristo. Viver na fé é isso. Viver na fé é perseverar em Cristo, é andar pela palavra de Cristo e se alegrar, ter paciência aguardando a promessa de Cristo. Viver na fé é isso. Viver na fé, viver pela fé, não é viver dentro de ritual, cerimonial, sacrifício religioso, dentro de culto de igreja, culto ali, culto aqui. Não é essa fé em campanha, pacto, voto. Não é a fé em objeto de religião. Não é a fé em culto, em ritual, em cerimonial religioso. Não é a fé vivida pela direção da religião. O justo viverá da fé. O justo é aquele que foi justificado por Cristo. Os que creram no Evangelho e se converteram a Cristo. Viver pela fé
é os que vivem em Cristo, na palavra dele perseverando, aguardando a promessa dele e vivendo a esperança e a confiança, a certeza e a convicção nele e por ele. Esse é o justo. Essa é a fé que a Bíblia nos ensina a andar por ela. A fé do justo não é a fé nos dogmas, nos credos de nenhuma religião. A fé do justo é em Cristo, na palavra de Cristo e na promessa e esperança que Cristo nos fez. Não é na promessa de vitória, conquista, prosperidade, isso e aquilo outro, que os homens fazem dentro da religião, através dos rituais. Essa fé é vã. Essa vida, essa perseverança, essa devoção, essa consagração, essa vida que dizem que é para Deus, é vã, é uma fé reprovada. Deus não aceita ninguém por meio dessa fé. A fé que leva o homem a estar em comunhão com Deus é a fé que vem pelo ouvir o Evangelho. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando a gente ouve o Evangelho e crê, essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que nos leva a Deus. Essa é a fé que nos leva a receber o dom gratuito de Deus, a salvação. Pela graça sois salvos mediante o quê? A igreja A, a igreja B? Ao batismo, ao dízimo? A vida religiosa, usos e costumes? A religião dali e daqui? Mediante a fé, irmão. A fé é o entendimento iluminado pelo Evangelho. É essa fé que vai gerar em você a vida com Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. O irmão Wellington Ramos sempre proporcionando o esclarecimento, a luz de Deus para iluminar o nosso entendimento. Meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água. Ele colocou aqui um comentário, né? Marchar significa seguir em frente, caminhar, sair daquele lugar. O irmão está certo. Hoje o povo vive enganado, porque não tem conhecimento da verdade. É isso mesmo, meu irmão Edinaldo Nogueira. O povo vive enganado porque estão sendo instruídos na mentira e no engano. E não aceitam a verdade, por onde pode ser liberto. Mas que Deus nos ajude a pregar essa verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Nosso compromisso é semear. É Deus que dá o crescimento. E é o homem que recebe a semente e guarda ela para ter o crescimento de Deus na vida dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meu irmão Edinaldo Nogueira. E que o Espírito Santo de Deus continue dando ao Senhor sabedoria, inteligência espiritual para pregar a palavra, explicando, esclarecendo para as pessoas aí nessa sua comunidade que precisam do conhecimento da verdade. A verdade que é Cristo, o Evangelho da salvação. Fiquem na paz.